mostra o Cariri, mostra o Cariri. A mostra do Cariri, mostra o Cariri, mostra o Cariri. Olha, a régua. Régua, um instrumento que mede, que mensura. Esse é um dos objetos que nós vamos colocar na mesa para o doutor Daniel Lins, o filósofo, sociólogo, o psicanalista, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará, que é doutor em Sociologia e pós-doutor em Filosofia, e que aqui no seminário Arte e Pensamento, a Reinvenção do Nordeste, falou sobre a paixão segundo Lampião. Tudo bem? Tudo ótimo, Daniel Lins, há quanto tempo? Olha o que eu trouxe a você. Uma régua. Legal. Um ansiolítico. Um gato. Olha. Uma pá de pedreiro. Ganesh. E essa, olha aqui, essa tua cara. Olha aqui. Do teu estudo lindo sobre a... Ganesh. Sobre a cultura oriental, uma jangada, enfim. Ai, Aquelas comidas plastificadas. nada. Aquelas comidas plastificadas de empresa aérea quase decadente. É meu trauma isso. Eu queria que você escolhesse dois objetos. Ah, sim, e um crachá. Ah, legal. Um crachá. Queria que você escolhesse um objeto, depois outro, depois eu tenho um objeto surpresa para você. Este, claro, evidentemente. Vai escolher, vai comer? Ah, é? Vai começar com a jangada? Vai. Obrigado. Não tem outra escolha, já estou na jangada. É? Eu estou eternamente na jangada. É, Daniel. Amo essa jangada. Por que, hein, Daniel? Fortaleza, Ceará. A jangada. Eu amo a jangada. A jangada é a viagem, é sair da ilha e entrar no oceano aberto. Mas tem que ser cearense para fazer isso. Quando eu vejo os pescadores estou chegando agora de Redonda, né? Redonda, Rio de Janeiro, aqui. Eu vejo aqueles pescadores tão longe, né? E chego com aqueles... Eu olho assim, que coisa linda. Eu fiz a experiência da jangada. E, inclusive, o Roberto Machado também fez. Tanto ele sofreu como eu sofri, né? É terrível, porque não é só uma viagem. É uma perda totalmente positiva dos pontos de referência. Não tem mais lugar para nome. Porque a coisa é muito difícil, muito dura para nós que não somos pescadores. E, para mim, é sobretudo a ideia de viagem, né, que me interessa. Num caminho que não está pré-estabelecido, não está traçado, não há rumo. Eu gosto da... Digamos que a questão dos hábitos, para mim, é uma coisa séria. Eu penso com Nietzsche, estou de acordo com ele, que, de qualquer maneira, ele é muito lúcido nessa questão, nós temos que ter hábitos. Você não pode viver sem hábitos. O problema é quando o hábito te impede de parir outros hábitos. Sim. Aí você fica uma juventude toda velha, né? Velhota. E é uma coisa que eu observo isso muito no Brasil, mas também na Europa, como os jovens estão velhos. Estão muito velhos. Eles não viajam mais. Absolutamente, eles deslocam. Então, se é para viajar sem perder os pontos de referência, se é para viajar só para beber um fim de semana, não sei se isso seria juventude. Daniel, o seminário é sobre a reinvenção do Nordeste. E você pegou aqui a jangada, fiquei me lembrando da última frase do romance do Iracema, né? Quando o José de Alencar pergunta, seria esse o destino de um povo, né? O povo que viaja, que migra? Exatamente na jangada, quando está o Moacir e o Martins Soares Moreno. É possível criar um outro arquétipo a partir deste, ou esse permanece ainda como vivo o cearense, como o migrante, o itinerante, aquele que espalha a sua terra em outras terras e que traz terras da sua terra? Não sei, pelo menos quando eu pensei a jangada, eu não tinha muita relação identitária com ela, cearense ou qualquer coisa. Mas eu pensei na jangada realmente como uma evasão à viagem, como um encontro, né? Portanto, como uma perdição. Encontrar é sempre perder. E o encontro... O encontro é permanente. Sim. Ele é impermanente. Porque o encontro também é a transformação, é a transvalorização. Então eu não pensei muito no cearense, mas a sua pergunta é muito boa. Eu acho que nós não estamos mais nessa. Não, eu trouxe a pergunta por causa do seminário que discute uma identidade do Nordeste. Mas eu acho que a gente não é mais um símbolo do Ceará. Esse símbolo, por exemplo, identitário, não é mais. Nós estamos em outra. E a gente, no Ceará e no Nordeste, a gente tem que entender que nós não estamos mais nessa nostalgia. Porque se a propaganda, tanto do Ceará quanto das cidades nordestinas,
usa a jangada, usa o pôr do sol, usa as coisas mais lindas, quase imaginárias, porque tudo está comendo tudo, os prédios, a poluição, a violência contra o belo, né? Constantemente o belo sendo destruído. Isso é no Nordeste todo, né? Hoje os lugares não destruídos são relíquias. Então não tem mais o símbolo da jangada como o nordestino é aquele que parte, o cearense é aquele que se vai. Ao contrário, o cearense é aquele que volta. Que volta. E está todo mundo voltando, mesmo quem está aqui não quer ir. E tem um fenômeno que eu observei agora, fazia tempo que eu tinha sentido isso em Canoa, mas fui um pouco, mas aprofundei mais com meus amigos e com o pessoal que eu conheço em Canoa. Veja bem, há 10 anos atrás, quando os gringos chegavam, eram os reis. Então qualquer menina, qualquer garoto ia embora. Hoje, acabou. Praticamente, você tem um índice, talvez, em relação a 10 anos, segundo estudos locais feitos lá em Canoa, né? Que corresponde a 10 anos atrás, você tinha, por exemplo, em cada 100, 40 ou 50 sonhavam. Hoje, você tem que suplicar uma daquelas meninas para ir para a Europa, com um gringo que muitas vezes vive uma situação difícil. Ele chega aqui, ele é padeiro, ele é rico. Só que muitos já foram para a França, para a Alemanha. E conheceram a realidade. Conheceram a realidade, que são os pobretões lá. Primeiro. Segunda, a relação impossível da língua. Terceira, a questão da falta de liberdade. Parece brincadeira dizer isso, né? Mas é uma falta de liberdade do corpo. Como fazer quando você mora num lugar quente e maravilhoso em termos climáticos, apesar dos problemas de seca e tudo isso, que é o nosso, que é o Ceará, por exemplo? Como é que você faz para morar na Suíça? Para aguentar aquela antipatia daquelas mães chatas? Para viver com aquele padeiro, ou que é uma pessoa muito legal, mas que tem seus limites no salário quando ele chega lá? E para viver vestida? Porque todo mundo vai ter que se vestir agora. Se você conhecer Canoa Quebrada, e a gente conhece, né? O pessoal está da maior simplicidade do mundo, é sunga, é um pedacinho de pano, é uma coisa. Então, inclusive nessa relação, o sonho acabou. Não é niilista o sonho ter acabado, o sonho agora está aqui. Mesmo porque está vindo todo mundo do Rio Grande do Sul. Há um movimento invertido, cheio de gente do Paraná, do Pará. E o fato que nós não tenhamos, por exemplo, no caso do Ceará e de muitos estados nordestinos, não tenhamos mão de obra qualificada, e o estado está crescendo, você vê, o estado do Ceará é o estado dos que mais cresce no Brasil. Faz com que a gente tenha agora que trazer de lá para cá. Porque o sonho agora é o Nordeste. O sonho de evasão, o sonho da saída daquela violência radical. Nós temos violência, mas nada comparado ao Rio de Janeiro ou mesmo a São Paulo. Então eu acho que essa possibilidade ideia de se criar um outro tipo de convivência. E muito rápido. Mas nós estamos também nos tornando um pouco antipáticos, como uma série de pessoas de diversos estados que a gente criticava. Nós estamos ficando duros no Nordeste. Duríssimo. Antes é porque a gente era pobre. Agora é talvez porque a gente não seja mais pobre. Mas há uma dureza nas relações que me assusta. Também, nós temos que ver o que aconteceu no caso nosso, né, em Fortaleza, em 10 anos. Não é brincadeira, um desafeto com esse desenvolvimento sem progresso social. Que é uma loucura, você imaginar um desenvolvimento que nós temos. É apenas efeito de um processo histórico. Então, eu acho que essa ideia do nordestino que deixa a sua terra, bye bye, Brasil. Estamos em outra. Mas a mudança é tão grande no Nordeste que nós estamos superados. Às vezes eu fico escutando as pessoas, nós, falando sobre o Nordeste, como é possível? Quer dizer que tudo que houve nesses, vamos dizer, 20 anos, né? É como se mudou demais. Nós estamos profundamente sofisticados. As pessoas estão cada vez mais lindas, comendo desde de pequenininho, estão comendo iogurte, esses meninos estão tudo crescendo, essas meninas estão tudo ficando bonita. Quer dizer, a relação mesmo, ela está mais dura, está mais difícil. Se diz muito menos bom dia. Cada vez mais a gente está ficando com aquela caricatura que a gente tinha do paulista. Sim, porque mudou tudo. Que eu não acho o paulista profundamente educado na relação formal. Não é? Então, eu acho que essa ideia do nordestino que sai, já era. Não dá mais para ter nem romance, nem filme. É preciso que essa estética que mudou no Nordeste encontre o seu lugar e a gente sai dessa nostalgia. Então, para mim, é um caso resolvido. Agora, é preciso saber também receber, né? O grande problema também do Nordeste era não saber receber, ver o visitante como o senhor, o amo, o sábio, né?
e não havia a troca, o bom encontro, né? Que é de troca, que é dialógico. Acho que isso também a gente está reaprendendo. Tá, isso é uma coisa positiva. É uma coisa positiva. Que é muito mais claro, eu acho, em Pernambuco, né? Que metade da minha família é de Pernambuco. Muito mais caro em Pernambuco, muito mais claro, mas aqui também. Tem um aprendizado na marra. Não tem jeito. O turismo e os visitantes fazem parte de uma economia muito importante, mas que é precária. E se você não trata bem, você começar a pensar que turista é para comer o pior, é para comer carne estragada, é para comer na beira-mar, comprar castanha, quando é o turista, você dá a castanha podre, o problema é sério, nós não temos mais isso. Nossas castanhas são muito boas e o turista hoje pode comprar. Faz 5 anos ele não podia. Então isso mas está mudando de uma maneira extraordinária. Em todos os sentidos, o Nordeste está mudando. Ô, Daniel, Lins, que outro objeto você escolhe para a gente pautar aqui o nosso programa? Olha, aqui tem, eu tenho ansiolítico, crachá, uma pá aqui de... pá. Você quer a pá? É a pá. O maçom? É. O maçom no sentido francês da palavra. O maçom, o construtor. É a construção. Eu acho que tem tudo a ver com o meu momento atual. É? É. As pessoas, construção de quê, pessoas Daniel? começam novas vidas. Eu estou num momento... Superando esta, né? Superando essa... Não. Né? Fazendo a ligação dos dois, digamos. Isso daí está no lugar dele, não vai... Eu nunca vou perder a viagem. Tá. Para que eu não perca a viagem, é preciso que eu tenha um objeto de construção. Uhum. É preciso que eu tenha esse objeto de construção. E eu estou nesse momento onde eu estou completamente revigorado. Completamente revigorado. Eu sempre fui. Mas agora eu estou a 1000 horas, eu estou endiablado. E essa ideia de construir, mas é tão forte, eu acho que é uma vontade de potência que eu não consigo nem controlar. Por isso que isso daí é meu objeto. É construir, pelo amor de Deus, construamos, sejamos, paremos de ser criativos. Isso é ridículo, todo mundo pode ser criativo. Vamos ser construtor, quer dizer, vamos inventar. Porque criatividade está dada a todo mundo. Tu comprou uma máquina maravilhosa, peguei um em São Paulo, bem cara, bem bonita, daquelas que você olha, ria, ela faz a fotografia, você está crente que você é um artista, daquele risinho ela faz sozinha a máquina, né? Basta você rir para ela, né? É aquela touch. Resultado, aí a fotografia sai maravilhosa, linda, aí como ele é criativo. Rapaz, o nosso maior sofrimento estético no Brasil hoje é com essa relação dos criativos. Todo mundo é criativo. Eu quero ver o pega pra capar do gênio cearense. É inventivo. Quando a gente começar a inventar. Porque o criativo faz sempre referência a um criador. Tem sempre um diabo de um pai, sagrado ou profano. O inventivo, ele é órfão. É um saber órfão, sem pai nem mãe. É o saber dessa pá que constrói. Sem modelo, né? Sem um pré-modelo. Se você tiver o pré-modelo, você entrou na criatividade. Ah, mas então vamos destruir. Não, não destrói nada. A criatividade é muito bom, porque a gente fica com a concorrência de poder inventar. É maravilhoso, maintenant. É maravilhoso. E se... Isso foi demais. Maintenant. Com acento parisiense. Não é? Pois é. O que é ato falho, você está querendo dizer? Que lá é que precisa de mais invenção? Não, é porque isso é um assunto que nós estamos discutindo muito na França. Não, na França, sim. Muito é a questão da invenção. Não deve ter vindo por acaso. Não, a invenção, claro. E a criatividade. A criatividade é muito interessante porque ela abre concorrência para os inventivos. A televisão funciona na ordem da criatividade. Todo mundo é criativo, né? Você vê, por exemplo, as garotas que, nossas pedagogas da televisão, né? Coitadas, né? Mas elas têm tanta invenção, veja a Xuxa, está aí até hoje. Que ela não tem invenção, mas ela é criativa. De vez em quando recebe um puxão de orelha e tudo isso, aí você vai morrer, mas sempre na criatividade. Então tem um espaço imenso para uma minoria, que não quer dizer poucas pessoas, que ousa inventar. Porque inventar atualmente, no sistema que nós vivemos dessa indústria libidinal, é que o Durval nos apresentou hoje, mas que a gente não teve tempo de discutir, que é muito sério que ele nos apresentou, o Durval, com a discussão, né? Sim. Nesse colóquio. Mas com essa relação da indústria libidinal, onde tudo passa, não pelo desejo, pois o desejo está
sôfrego passa pelo prazer. O prazer é aquela coisa rápida, rasteira e o mais depressa possível. E repetitivo. É uma espécie de pulsão. O desejo, não. Gozou, morreu. Não, o gozo já é uma morte provisória, né? Não tem problema de morrer para a gente poder querer gozar outra vez. Mas é um eterno retorno, mas um retorno totalmente positivo. Mas nessa relação, por exemplo, você joga toda uma economia baseada na libido. E a gente viu hoje para os grupos de forró no Nordeste, que eu diria que não é um problema só do Nordeste, mas no caso do Val, ele situou dentro do quadro do simpósio, né? Vou dizer que é um problema nacional, que a gente poderia pegar outros exemplos, né? Mas quando tudo é baseado na genitália, nós voltamos à necessidade de reler, quem sabe, o Reich. Não é? William Reich. Porque não é possível uma coisa dessa. Então, aí, quando chega o criativo, que vai começar a mostrar que a eroticidade também leva ao desejo e não impede o prazer, você tem um espaço imenso. Então, no caso daqui, nós estamos ganhando pela criatividade da jangada e o nordestino que não precisa mais ser aquele eterno fugitivo. Isso, nós ganhamos muito pela criatividade, mas precisamos agora ser inventores. E aí é a pá. Muito bem. É a pá. Ô, Daniel, vamos ter um objeto surpresa para você, tá bem? Legal. Vou justificar. Mas a gente vive num mundo tudo politicamente correto, tudo é proibido. Eu quero fazer uma transgressão. Eu sempre te associo à transgressão e que bom! E que bom! Vamos transgredir? Vamos embora? Vamos embora. Olha o que eu trouxe pra você. Eu começo a ficar nu, não? Não. Okay. Poderia ser também. Poderia ser. Sabe o que eu trouxe? Então é brincando, porque todo mundo hoje é um dia de alegria, todo mundo tá Não, eu trouxe cigarro. Oi, eu queria fumar, que é tudo proibido, ninguém pode fumar, ninguém pode... Não, mas não, fumar aqui. Só pra encardir o berimbau, como a gente diz no Nordeste. Bora fumar aqui, vamos transgredir. Acho. Eu quero fumar com o Daniel, a gente fuma. Que coisa. Transgressão. É isso que é Daniel Lins, pelo menos pra mim.